O que eu queria repercutir com vocês, né? A gente estava ouvindo aí o discurso, né, do Roberto Campos Neto, nada muito diferente do que já foi sinalizado na ata do Copom ali, mas de uma forma em geral, quando a gente vê eles falando, tem muitas críticas aqui no chat, né? Ah, errou em descer demais os juros, tá errando em subir muito rápido novamente. É como o Marco sempre fala, né, Marco? Depois que passa, é fácil a gente apontar o dedo e falar que houve erro, enfim, tal. Mas de uma forma em geral, eu queria que vocês fizessem um balanço aí de toda essa questão da conduta mesmo do Banco Central, se a gente está um pouco em linha com os bancos centrais lá fora. Hoje a gente viu Cristina Lagarde falando, vimos ontem, né, o Jeremy Powell também trazendo aí. Então, Gaudy, na tua visão, qual que é o balanço que você faz de todas essas alterações do Banco Central? Você acha que realmente podemos ter um controle da nossa inflação com esse aumento de juros já para o ano que vem, chegando aí em 2 dígitos, já Selic? Ok. Bom, na verdade a gente tem que imaginar o seguinte, toda essa disfunção que a gente está vendo no cenário econômico global, ele vem da pandemia, né? Ele vem do surgimento da Covid, que naquele momento a única forma de você segurar as economias dos países seria através de estímulos, você reduzir taxa de juros, você fazer recompra de títulos, enfim, injetar dinheiro no mercado para você criar uma situação menos dramática do que já foi, né? Do lado de vidas nem se fala, mas assim do lado financeiro, né, pessoas isoladas, empresas fechadas, então você tem que colocar dinheiro no mercado. É lógico que isso não dura para sempre, né? Então, essa pandemia trouxe essa disfunção que eu digo, é uma inflação que pegou o mundo todo, né? Está muito alta. No primeiro momento, lá nos Estados Unidos, o próprio Fed, né, o Jerome Powell, se a gente pegar a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, assim, historicamente, ela fica girando na faixa de 2, né? Por isso que eles bateram o martelo. Não, isso aqui vai voltar, mas só que a inflação não está voltando, porque depois da falta de insumos e tudo mais, veio os serviços, né? A inflação dos serviços que acabou gerando uma inflação recorrente e que não deve ser de forma tão forte, né? A gente imagina, aí está aí o pessoal falando, a gente vai carregar a inflação já para o ano que vem. Existe aí o próprio, no relatório trimestral, o Banco Central fez as revisões de IPCA, enfim. É lógico que elas não se comparam esse ano, né? Mas ainda assim é difícil a gente afirmar que eles vão ficar dentro do centro da meta, né? Então a inflação é um problema sério e o Fed, por ser uma nação importante, já está se antecipando. Saiu aí a decisão em ata, né? Manteve juros, vai manter os juros por um tempo, mas com intenção de, como a inflação está alta, começar a mexer nos juros. Mas antes de ele mexer nos juros, ele tem que sumir com o tapering, né? O tapering é a recompra de títulos, que era 15 bilhões, era 120 bilhões por mês que girava essa recompra. Aí foi, vamos reduzir 15 bilhões por mês, e agora vamos dobrar isso, né? 30 bilhões por mês, o que encerra, em final de março, encerra esse modelo, né, de estímulo, e aí sim teria espaço para aumentar juros. O próprio Jerome Powell falou em 3 aumentos no ano que vem, mas ele deixou claro que a redução da recompra de títulos vai depender de alguns fatores econômicos do país. É lógico que isso mexe com o mundo todo, né? Com certeza. Então, e um deles, relacionado à economia deles, é o crescimento do PIB. Em outros países estão aumentando juros, que é o nosso caso aqui, porque a inflação chegou a patamares muito perigosos, né? O IGPM, então, nem se fale, porque o IGPM corrige aluguel, então virou aquela bagunça toda, né? O IPCA aqui deve fechar na faixa de 10%, o Selic 9,75%, já está fechado. E aí o investidor tem que começar a fazer conta, né? Para onde eu vou, meu Deus, né? E a gente tem, como todo mundo sabe, a nossa bolsa está em penúltimo lugar no mundo. Só a Venezuela que cai 99% e a gente está caindo aí 12%, 10%. Então a gente está muito feio na fita e com certeza é pelas incertezas que se criou no cenário político e econômico aqui do país. A gente tem visto os últimos indicadores aí, serviços de indústria, né? IBCBR, que saiu esses dias também, mostrando que a economia está realmente retrocedendo no Brasil. E o pior disso é que a gente entra num ano muito difícil, que é o ano de eleição, né? O ano de eleição é um ano que gira muita volatilidade nos preços dos ativos.
E a gente sabe que no segundo semestre, normalmente, para quem já assistiu esse filme, sabe que a economia trava, né? Os políticos param de trabalhar, todo mundo vai para a campanha, vai para a rua, vai comer pastel, fazer aquele negócio todo que a gente já conhece, e a economia fica parada, né? Não se espera nenhuma reforma para o ano que vem, administrativa, tributária, não dá tempo. A própria privatização da Eletrobras, apesar de estar avançado o processo, eu particularmente tenho dúvida que ela avance aí no ano que vem. Se não passar no primeiro trimestre, eu acho difícil que continue no ano. Mas, enfim, existe uma intenção do governo realizar privatização, Correio, Eletrobras e tudo mais. Vamos ver, eu vejo assim, os poderes, né, eles não estão conseguindo fugir de uma armadilha, né, que é a questão fiscal. Por ser um ano de eleição, os políticos querem fazer benevolências para as pessoas votarem, né? Enfim, então é aquele jogo muito perigoso. A gente viu a Fitch reviu o rating no Brasil, manteve o BB-, né? Que joga a gente num leque de países que o Brasil não deveria estar, né? A verdade é essa, mas infelizmente a economia entrou numa situação um pouco complicada. Você olha os argumentos deles terem perspectiva negativa para o país, é uma situação complicada. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil estava com investment grade até o comecinho de 2015, né? Foi o segundo mandato da presidente Dilma, né? Quando o Brasil entrou em colapso, né? Literalmente o rating do Brasil afundou, né? Afundou, chegou nesse BB-, ele caiu, acho que 2 ou 3 escalas para baixo. E para voltar vai demorar muito, né? Vai demorar, se em 2 anos os políticos fizerem as coisas corretas, a gente começa a ver uma luz no final do túnel. Mas o cenário que eles trabalham para manter perspectiva negativa não é nada agradável para o ano que vem, né? Que é um ano que você tem tudo que está sendo feito aí de despesas, né? De você avançar em despesas e cobrir isso com algumas estratégias, né? A própria PEC dos precatórios, se for olhar os detalhes, né? Bom, isso tudo lá na frente vai fazer calor, né? Então eles não enxergam, eles enxergam 2 anos difíceis para o Brasil. A gente está falando que o ano que vem vai ser um ano complicado, inflação alta, juros altos, eles trabalham com juros altos por 2 anos, inflação alta por 2 anos. A questão do emprego, ele vai continuar problemático no Brasil, infelizmente. Então a visão, o cenário para o ano que vem é um cenário ainda conturbado e desafiador para o Brasil, em todos os sentidos, né? Então isso com certeza, é por isso que a nossa bolsa é o patinho feio da lagoa, né? Quando a gente compara, né? A gente cai 10, 12% no ano, e quando você pega um Dow Jones ou outra bolsa lá, todo mundo positivo, bem distante da gente, né? Então, seja em dólar, seja como o investidor queira olhar, né? Então, assim, o que a gente enxerga é que muito investidor lá atrás que estava... Investidor de renda fixa, estava acostumado a 14, 12% ao ano, né? Monetarista, né? Não precisava fazer nada, tudo mais. Quando a Selic foi para 2%, mas eu vou ganhar 2%, mas tem imposto de renda, o que eu vou ganhar aí, né? Pô, eu preciso me virar. Aí a Bolsa cansou de cadastrar gente nova, né? Explodiu os investidores de Bolsa, fundo imobiliário então também foi um negócio maravilhoso. Abriu uma janela para as empresas fazerem IPOs, follow-ons, à vontade, né? Foram assim captados muitos recursos e o investidor acompanhou isso porque não tinha para onde correr. E agora o que acontece? A bolsa não andou. Esse cara de renda fixa, essa pessoa de renda fixa, ele se coloca numa situação difícil. Poxa, eu lá não ia ganhar nada, e aqui, dependendo do que ele está perdendo, né? Então, assim, eu vou sair e vou voltar para a renda fixa. Essa é a primeira atitude que o cara vai tomar errada, né? Primeiro porque, para recuperar o que ele está perdendo na bolsa, teoricamente, na renda fixa, ele vai demorar muito tempo mesmo, né? Então, assim, a bolsa é cíclica, né? Então, o investidor que não soube fazer a cesta, né? Distribuição dos investimentos, essa pessoa, infelizmente, ele vai ter que ser um pouco mais cético com ele mesmo, né? Porque se sair da bolsa agora, você vai perder, você vai realizar o prejuízo, né? Então, assim,
o que a gente conversa com investidores, quando a gente auxilia ou recomenda como analista, é justamente essa distribuição na cesta. Para você, mas aqui pesou a bolsa, mas ainda eu estou na renda fixa, né? Eu ainda estava na renda fixa. Então eu tenho uma distribuição que me permite ficar aqui na bolsa e esperar um pouco mais, um ano. De repente eu tenho outros ativos que me permitem ter uma certa tranquilidade. Agora, o cara que correu tudo da renda fixa para a bolsa, a situação é complicada realmente, né? Faltou orientação, faltou até bom senso, me desculpe quem foi dessa forma agressiva, né? Então, assim, pelo menos do meu lado, eu tenho orientado muito o investidor, se não é dinheiro carimbado, né? Porque às vezes é dinheiro carimbado e você vai para a bolsa com dinheiro carimbado, é muito complicado, né? Se não for dinheiro carimbado realmente, você não tem nenhum planejamento para esse dinheiro, casa, enfim, você teria que esperar, eu acho, na minha concepção. Não há mal que dure para sempre, não há bem que dure para sempre. Então, assim, em algum momento a bolsa vai voltar, né? Com certeza. Torçamos, né? As projeções para o ano que vem de Bovespa é de 120 mil a 130 mil pontos. Esse ano deve fechar, hoje mesmo bateu 109 mil. A gente pode dizer que a partir de agora, né? A partir de hoje, essa semana, é a última semana importante. Acabou, né? Acabou. Então, assim, quais são os drivers para o comportamento das bolsas? É fluxo, né? É o interesse dos grandes investidores em fazer o fechamento do ano, embelezar a cota e coisas do gênero, né? Então, a gente pode ter uma continuidade, sim, do rally de final de ano, que sempre, normalmente acontece, né? E isso significa também que janeiro pode ser um bom mês ainda para a Bolsa de Valores. Mas a gente tem que ficar muito cauteloso quando é que vem, principalmente no segundo semestre. Quando começa a sair aquelas pesquisas, né? Já está rolando pesquisa, mas ninguém sabe o que é certo, o que está certo, o que está errado, o que é fake, o que não é fake. Mas o segundo semestre do ano que vem começa aqueles bate-papos entre os candidatos, né? Que esse ano vai ser, o ano que vem vai ser uma coisa muito difícil de assistir, né? Então, assim, vai ser um período complicado. E a gente viu no passado, conforme as pesquisas vai se aproximando, pesquisa do candidato que o mercado não gosta, a bolsa cai, ou o candidato está subindo, a bolsa sobe, então a gente vai ter muita volatilidade, precisa ter muito estômago e precisa, o investidor que entra em bolsa, fora aquele cara que quer especular, né, aquela pessoa que gosta de especular no day trade, coisa do gênero, aquele investidor que tem uma visão mais de longo prazo, segura peão, né, porque a gente vai ter realmente um movimento bem volátil, mas ainda eu sigo otimista com a Bolsa, eu acho que faz parte, né? A Bolsa é cíclica, ela tem momentos de alta e baixa. Se você carregar, se você olhar no longo prazo, a Bolsa sempre está subindo. Ela vai ter as forças, mas ela vai subindo. Então, assim, tem que ter paciência e segurar. Sobre a economia é isso, eu acho que o quadro está bem claro que a gente vai ter um ano desafiador. Esse ano foi um ano difícil. E o ano que vem vai ser desafiador e a gente tem alguns fatores de incerteza, né? Por exemplo, a Omicron que está vindo aí, ela está colocando a Europa em estado de alerta, né? A gente não tem um parecer final da OMS sobre a letalidade da doença. Aparentemente, até onde eu li e estou acompanhando, morreu uma pessoa no mundo, né? No Reino Unido. Na África do Sul, o pessoal da saúde falando que assim, ela é muito contagiosa, de 3 a 10 vezes mais do que a Delta, né, que é a que predomina hoje, e ela tem tudo para substituir, né, porque o contágio é muito grande, como a Delta era maior que as outras, então você vai sempre ter uma substituição das novas cepas, né? Então, se essa cepa realmente ela não for muito letal, vamos dizer assim, a gente acaba tendo até um benefício, né? Porque você vai ter uma queda no número de óbitos e de internações, né? Mas isso tudo é incerto, né? A gente não sabe se vem uma outra cepa no caminho diferente. Então, a gente joga muito no escuro, né? Para cenário. Da parte do Fed, eu acho que já está dado. A parte daqui do Banco Central, eu acho que também está claro, né? Fica aí certeza da eleição, quem vai ganhar. Se quem ganhar vai mudar tudo, ou se quem ficar vai continuar nessa linha, porque realmente tem que baixar a inflação, tem que cuidar das contas públicas, isso é um fator preocupante. E a própria Fitch, né, nesse cenário, trabalha com 2 anos preocupantes, né? Então a gente vai depender muito, a incerteza de quem ganha, a incerteza da Covid,
E isso vai gerar algumas mudanças de cenário substancial, na minha opinião. Maravilha.